Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este sabadão, dia 31 de agosto aí galerinha, dia de muitos jogos, separei aqui 29 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir o primeiro palpite de hoje, Liga Alemã, Bayern vs Mainz. A equipe do Bahia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Mais aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, um empate e 4 vitórias da equipe do Bayern. Partida que podemos cravar vitória do Bayern, jogo acima de 2 gols e meio. Freiburg vs Cole. A equipe do Freiburg aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate, uma derrota e uma vitória nas penalidades. A equipe do Cole vem de 4 derrotas, um empate e uma vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Freiburg e uma vitória do Cole. Partida que podemos cravar vitória com empate do Freiburg. O jogo de ambas as equipes marcam. Leverkusen vs Hoffenheim. A equipe do Leverkusen aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Hoffenheim aí vem de 3 derrotas, uma vitória, um empate e uma vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias do Hoffenheim, uma do Leverkusen e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Hoffenheim como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Schalke vs Hertha. A equipe do Schalke aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Hertha aí vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Schalke, uma do Hertha e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Schalke. O jogo de ambas as equipes marcam. Wolfsburgo vs Paderborn. A equipe do Wolfsburgo aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e uma vitória nas finalidades. A equipe do Paderborn aí vem de 3 derrotas, 2 empates e uma vitória nas finalidades. Nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias do Wolfsburgo, 1 empate e uma vitória do Paderborn. Partida que podemos cravar vitória do Wolfsburgo, o jogo de ambas as equipes marcam. União Berlim vs Dortmund. A equipe do União aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Dortmund vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas nos últimos 3 confrontos, uma vitória do Dortmund e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Dortmund, jogo acima de 2 gols e meio. Espanha, La Liga, Osasuna vs Barcelona. A equipe do Osasuna aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A equipe do Barcelona vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Barcelona e um empate. Partida que podemos cravar vitória do Barcelona, o jogo acima de 1 gol e meio. Getafe vs Alavés. A equipe do Getafe aí é uma equipe que vem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. A equipe do Alavés vem de 3 empates, 2 vitórias e uma derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos aí foram 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Getafe, o jogo acima de 1 gol e meio. Levante vs Valladolid. A equipe do Levante aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. O Valladolid aí vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Levante, um empate e uma vitória do Valladolid. Partida que podemos cravar vitória com empate do Levante. O jogo de ambas as equipes marcam. França, Liga 1, Lyon vs Bordeaux. A equipe do Lyon aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Bordeaux vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 5 confrontos. 3 empates e uma vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória do Lyon. O jogo de ambas as equipes marcam. Range vs Dijon. A equipe do Range aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas, um empate e uma derrota nas finalidades. A equipe do Dijon aí vem de 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Range e 2 do Dijon. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Range aí com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Inglaterra, campeonato inglês, Southampton vs Manchester United. A equipe do Southampton aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Manchester United aí vem de 2 vitórias, 2 empates, uma derrota e uma vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Manchester United e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Manchester United, o jogo acima de 1 gol e meio.
Chelsea versus Sheffield. A equipe do Chelsea aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, uma derrota, uma vitória e uma derrota nas finalidades. A equipe do Sheffield aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Chelsea. Partida que podemos cravar vitória do Chelsea. O jogo de ambas as equipes marcam. Crystal Palace versus Aston Villa. A equipe do Crystal Palace aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates, uma vitória e uma derrota nas penalidades. A equipe do Aston Villa aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Aston Villa com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Leicester versus Bournemouth. A equipe do Leicester aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates e uma vitória nas penalidades. A equipe do Bournemouth aí vem de uma derrota, 2 vitórias, 2 empates e uma vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, uma vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Leicester. O jogo de ambas as equipes marcam. Manchester City versus Brighton. A equipe do Manchester City aí é uma equipe que vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e uma vitória nas penalidades. A equipe do Brighton aí vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Manchester City. Partida que podemos cravar vitória do Manchester City, o jogo acima de 1,5 gols. Burnley versus Liverpool. A equipe do Burnley é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Liverpool vem de 3 vitórias, 2 empates, uma derrota nas finalidades e uma vitória nas finalidades nos últimos 5 confrontos. Um empate e 4 vitórias do Liverpool. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Liverpool. O jogo de ambas as equipes marcam. Itália, Série A, Juventus versus Napoli. A equipe do Juventus aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias, uma derrota e uma vitória nas penalidades. A equipe do Napoli vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos aí. Foram 3 vitórias da Juventus e 2 do Napoli. Partida que podemos cravar vitória do Juventus com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Bolívia, divisão profissional, encerramento. Bolívia versus Testrões. A equipe do Bolívia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e uma derrota. O Testrões aí vem de 4 vitórias e uma derrota também. Nos últimos 5 confrontos aí, uma vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Bolívia. O jogo de ambas as equipes marcam. Jorge Wilstermann versus Nacional Potosí. A equipe do Jorge Wilstermann aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Nacional Potosí vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias do Nacional Potosí, 1 empate e uma vitória do Jorge Wilstermann. Partida que podemos cravar vitória com empate do Jorge Wilstermann. O jogo acima de 1,5 gols. Oriente Petroleiro versus Sport Boys. A equipe do Oriente Petroleiro aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. A equipe do Sport Boys vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marcam ou vitória com empate do Oriente Petroleiro. Chile, primeira divisão, Coquimbo versus Universidade de Chile. A equipe do Coquimbo aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe da Universidade do Chile aí também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias da Universidade de Chile, 1 do Coquimbo e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da Universidade de Chile. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Envigado versus Águilas. A equipe do Envigado aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e uma vitória. A equipe do Águila vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Envigado e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Envigado. O jogo de ambas as equipes marcam. Equador, Liga Pro, Fueza versus Aucas.
A equipe do Fuesa aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. A equipe do Alcas vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, um empate e uma vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Alcas e uma vitória do Fuesa. Partida que podemos cravar vitória do Alcas. O jogo de ambas equipes marcam. Universidade Católica versus Independente Del Valle. A equipe da Universidade Católica aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Independente Del Valle também vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Independente Del Valle, um empate e uma vitória da Universidade Católica. Partida que podemos cravar vitória com empate da Universidade Católica. O jogo de ambas as equipes marcam. Estados Unidos aí, MLS. Montreal versus DC United. A equipe do Montreal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos jogando como mandante é uma equipe forte, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do United aí vem numa zica, oscilando bastante nos últimos 4 jogos aí. 4 jogos sem vencer como visitante. Partida que podemos cravar vitória do Montreal com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Revolution versus Toronto FC. A equipe do Revolution aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. O Toronto vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Toronto e 2 vitórias do Nel. Partida que podemos cravar vitória do Nel com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. União versus Atalanta United. A equipe do União aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Atalanta vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Atalanta United e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atalanta United. O jogo acima de 1,5 gols. São José versus Orlando City. A equipe do Orlando City São José aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. O Orlando City vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e uma vitória do Orlando City. Partida que podemos cravar vitória do São José com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão. Lembrando que estarei deixando aí o link na descrição do vídeo, nossos palpites para o palpite do futebol brasileiro aí, Brasileirão Série A, B e C, logo abaixo aí na descrição do vídeo. Também estarei deixando o link na descrição aí do nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, galerinha. Também estarei deixando aí o link do nosso Instagram, que toda vez eu peço aí que vocês nos sigam lá, galerinha. Dá essa força aí, que logo logo estarei postando bilhete pronto, tripla, dupla e muito mais. E logo logo estarei criando nosso grupo de assessoria VIP aí, galerinha. Foi essa, até o próximo vídeo e falou!